Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast com a Ana maravilhosa. Ela é especialista em educação de meninos. Olá, Olá. Ana, Oi, que bom te Fabi, receber que aqui. bom, Muito que feliz bom. de falar desse tema Maravilhoso. tão importante, ainda mais como mãe de menino, É né? verdade. Muito obrigada pelo convite e vamos nessa conversa aí que tem muito pra gente falar. Vamos falar sobre o que as mães ensinam, mesmo sem perceber, para os filhos homens. E eu queria, Ana, que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre você. Quando você olha para sua história, você como filha e como mãe, o que você percebe que aprendeu? E o que você talvez tenha reproduzido, mesmo sem perceber? Eu tenho uma história, na verdade, de família pouco conectada com o masculino. Porque eu tenho 2 irmãs, eu tenho muitas primas, muitas tias. E o masculino, para mim, que era o meu pai, maravilhoso, lindo, querido, ele é um homem que escuta, que fala, que é sensível, que presta atenção. Então, a minha referência de masculino, eu levei um choque quando eu caí na vida real. Eu falei, não é isso não, gente. Entendeu? Então, assim, essa era a minha referência. E que foi assim que eu cresci. E quando eu virei adulta, saí para o mundo, eu percebi que não era bem assim. Mas fui me encaixando. E eu, como menina, nunca fui uma menininha. Eu era meio que o filho que eles não tiveram, assim, sabe? Então, eu era a menina que gostava de futebol, dentro da possibilidade, né? Lá para trás. Que hoje as meninas jogam futebol. Na minha época, ninguém falava sobre isso. Mas eu assistia futebol com meu pai, eu gostava de estar perto com ele. Eu não era a menina da maquiagem, nunca fui. Nunca fui a menininha. Então, e sempre tive muitos amigos. Então, o meu mundo com o masculino era esse, da amizade, do pai e tal. E cresci assim. E quando eu me vi grávida de um menino, caiu uma ficha que eu não sei nem da onde, que eu falei, eu preciso tomar cuidado com isso. Talvez por causa das outras experiências, né, que a gente vem tendo durante a vida adulta, de contatos, e falo, não posso. E eu me lembro de pensar isso com ele muito bebê, alguma coisa que eu assisti, eu não me lembro exatamente o que eu falei, gente, eu não posso olhar para o meu filho, e ele era muito pequenininho e fofinho, e entender que ele um dia pode ser uma ameaça. E aí eu passei a ter muita consciência do que eu fazia com ele. Muito, mas muito, assim, dessa questão de homem e mulher. Muita consciência. Mas mesmo assim, a gente repete alguns padrões. E eu vejo muito, muito claro dentro da minha dinâmica familiar, eu, meu marido e meu filho, que é o cuidado doméstico. E como eu disse lá no início, eu nunca fui a menininha. Então, eu nunca fui a de cuidar de tudo, bonitinho. Então, isso para mim já é um esforço de mudança. E eu sei que eu acabo acumulando, mesmo sem que eles falem, verbalizem, entendeu? Eu quero que você faça, ou espero que você faça. Eu já tomo à frente. Isso, para mim, assim, é um dos sintomas mais claros, porque é muito diferente, assim, eu ver como eu cresci, sem essas questões também, porque tinha uma vida tranquila, então cuidava das minhas coisinhas, mas nunca tive que cuidar da casa, enquanto solteira. Mas a partir do momento que eu casei, essa casa é minha. Eu que tenho que cuidar. Sim. Você trouxe pontos muito interessantes aí, que é possível crescer em um lar onde a gente não siga os padrões sociais que são impostos, mas ao mesmo tempo, mesmo que dentro de casa a gente não tenha esse estereótipo social, a gente é muito incutido pelo que a sociedade no geral passa, e a gente acaba comprando algumas coisas, né? Com certeza, e vai repetindo, a gente vai repetindo alguns ciclos, né? E aí hoje eu tenho, meu filho já está com 13, essa ficha demorou a cair para mim. Quando eu percebi que ele era, vou usar uma palavra aqui, pouco funcional nesse sentido. Sim. Porque eu também não incentivei ele a ser, né? Então, é meu papel também fazer isso. Essa parte, eu sei que foi uma repetição. Por quê? Minha mãe foi uma mãe de casa. A minha mãe não trabalhava fora depois que ela casou. Trabalhava antes, mas num acordo deles lá, ela ficou em casa. Então, esse era a minha visão. Apesar do meu pai ser, como eu disse antes, um amor carinhoso. Ele também nunca teve nada falado, era entendido que era aquela posição, entendeu? Então, isso com certeza eu sei que eu repeti. Hoje eu tomei consciência, estou tentando. É um trabalho mais difícil já aos 13 anos, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Exatamente. Só dá mais trabalho, mas nunca é tarde. Bacana, né? Eu lembro de uma frase que você fala, que educar meninos para sentir é também proteger meninas para existir. E isso entra também na questão do cuidado que você acabou de falar, né?
Você pode explicar o que isso quer dizer mais a fundo? Claro, com certeza. Por que eu cheguei nessa frase, assim? Porque era uma frase solta na minha cabeça, né? Mas a partir do momento que eu decidi que dentro da educação parental era essa linha que eu queria seguir, falar de educação de meninos, no primeiro momento que eu fiz esse movimento, eu recebi críticas. Por que você vai falar de meninos? Se são as meninas que são agredidas, se são as mulheres que morrem, e são mesmo, não estou minimizando isso, nem menosprezando os dados que a gente tem. E no primeiro momento eu travei. E aí eu voltei, e aí fui buscar outras linhas, coisas que eu também gosto muito de falar, da pré-adolescência, da maternidade e tal. Mas eu voltei, porque isso que é a minha verdade, assim. E aí eu comecei a entender e verbalizar aquilo tudo que eu entendia. Naquele momento lá atrás, quando meu filho era um bebezinho, que eu pensei, eu não posso admitir que o meu filho vá se tornar uma ameaça. E é exatamente isso, porque eu entendo. Hoje em dia tem muita gente fortalecendo meninas, né? Buscando, pelo menos, né? Fortalecer as meninas, buscando olhar para a questão de feminicídio. E é preciso, é necessário. Só que eu resolvi ir pelo outro lado, lá na raiz do problema. Porque se existem esses casos hoje em dia, desses meninos agredindo meninas, ou agredindo entre eles mesmos, baseado no machismo, e homens matando mulheres, simplesmente porque são mulheres, esses homens foram meninos. Esses homens, eles não nasceram, de repente, 20 anos, viraram homens. Eles foram meninos. Então, eu vejo isso, e eu vi isso num livro até... o título do livro, que me deu um estalo, assim, que fala, gente, é isso que eu entendo, que é, os meninos são a cura do machismo. É isso. Livro. Então, a gente tem que voltar lá para o início. Tem muita gente trabalhando lá na outra ponta, tem que trabalhar, e tem mais, precisa de muito trabalho ainda, mas a gente precisa olhar aqui na ponta. É a mesma história do meu filho com 13 anos, eu resolvi ensinar ele a guardar as coisas dele. Foi que vem na minha cabeça, assim, né? A questão do funcional. Assim como é possível ensinar aos 13 anos a ter um adulto que faz parte da casa e tem que fazer funcionar, quanto mais cedo a gente ensinar os meninos que falar das emoções é natural, mais cura a gente vai ter quando eles estiverem adultos. Com certeza. Não precisa esperar fazer isso de um adulto, que vai dar muito mais trabalho. Até porque aí eu já acho que não é nosso trabalho. Não é meu trabalho ensinar um homem. Então, mas o meu trabalho é cuidar do meu filho, dos meninos que ainda estão se formando, né? Você acha que a longo prazo, um menino, já que a gente está falando do sentir, que escuta que ele precisa ser forte o tempo todo, isso gera alguma consequência? O que você pensa sobre isso? Com certeza. Ele escuta muito isso de adultos que ele confia. Do pai, da mãe, de professores. Então, aquilo vira uma verdade. E aí ele precisa ser forte a qualquer custo. A qualquer custo. Então, muitas vezes, até a questão da educação emocional, o que a gente vê muito ainda hoje? A gente vê caminhos alternativos, mas a gente ainda vê muito que, para as meninas, ainda dado alguns recursos de falar, de emoção, a gente pergunta para as meninas como elas estão se sentindo. Então, elas aprendem a dialogar entre elas, falar sobre o que estão sentindo. Então, é um trabalho. Para os meninos, não. Para os meninos, não. Tem aquela coisa assim que toda criança escuta, engole o choro. Isso aí, independente de ser menino ou menina, todo mundo escuta. Porque é um problema com o ser criança. Mas outras coisas são muito do menino. Age que nem homem, isso é coisa de menininha, já diminuindo as meninas. Então, esses comentários de gênero, né, impõem ao menino uma força desde pequeno, que ele tem que ser forte. E o que é dado para os meninos? Qual é a única emoção que é permitida aos meninos? A raiva. Só que ela toma aí, se vira aí, desregulada. Para ele ser forte, ele tem que enfraquecer mulheres. É isso. Porque tem que enfraquecer, porque são todos iguais. Então, como é que eu vou botar em cima dela? Tem que subir mesmo, e ela tem que ficar por baixo, porque não tem diferença. Não tem diferença. Se a gente deixasse o fluxo, né, não tem essa diferença. Ninguém é mais que o outro. Enfim, então é isso, assim, eu acho que veio uma cobrança que os meninos têm que ser fortes, e eles vão dar um jeito de ser forte, de qualquer maneira. Alguns podem até ser que aprendam a se desenvolver emocionalmente e tal, mas o natural é o quê? Como é que eu resolvo essa história? Enfia a mão na cara, pronto, resolve, xinga. Exatamente. Isso, né? Comprar o que a sociedade diz. E é normalizado. É normalizado. A sociedade impõe isso praticamente, dita, né? Praticamente. A gente tem um podcast que a gente fala de escola. Eu estou lembrando aqui sobre a questão da escola. Você acha que a escola, ela reforça padrões ou ela pode ser um lugar de mudanças?
A escola pode ser o que ela quiser. Ela deveria ser exatamente esse lugar de mudanças. Mas algumas vezes ela reforça até... E aí eu volto no meu caso. São coisas que a gente vai repetindo porque vem repetindo. E eu já tive até conversa na escola do meu filho sobre isso, assim, e são coisas pequenas às vezes, né? Você incentivar o convívio de meninos com meninas. Especialmente quando eles chegam na pré-adolescência, que é uma fase que também é pouco olhada, a pré-adolescência, né? Como se eles também dormissem criança e acordassem adolescentes. Mas essa transição, eles chegam numa fase que eles se repelem naturalmente. Porque eles estão tentando se entender. E é normal. E é papel da escola, que para a maioria deles, é o primeiro convívio social fora da família, é o papel da escola fazer isso também. Os pequenos, sei lá, vão fazer trabalho em grupo, quero 2 meninas e 2 meninos em cada grupo. Olha que besteira. Vocês se escolhem, mas eu quero 2 meninos e 2 meninos. E fortalecer as meninas também, porque a gente tem que fazer esse trabalho sim, né? Até para trazer consciência para os 2 lados. Então, a escola ela pode ser isso. Mas ela vai precisar quebrar alguns ciclos que são repetidos. É um desequilíbrio tão grande, né? Do menino Exatamente. Forte, a menina fraca, que para achar esse equilíbrio a gente precisa, ao mesmo tempo que é sensibilizar meninos e fortalecer meninas. Na prática de esporte, por exemplo, quando eu estudava, a educação física era separada. Olha As isso. meninas faziam um esporte e os meninos outro. Olha isso não, porque não mudou muito não. Meninos jogam futebol, meninas jogam queimado. Então, e essa semana eu tive essa conversa com meu filho, mas eles estão fazendo handball agora, nesse trimestre e tal. E aí eu perguntei, vocês jogam juntos? Ele falou, jogamos. Que bom. Isso já é um começo, que na minha época não era assim. Sim, e muitas escolas ainda reforçam isso. Pois é. Então, são coisas pequenas, assim, simples, que eu quis dizer, de mudanças que a gente precisa, mas a gente só faz isso quando a gente tem consciência do quanto que não fazer implica nessa repetição desse ciclo, né? De que os meninos têm que ser mais fortes, as meninas. Verdade. E a gente acabou falando aqui sobre um pouco, né, do papel das mães nisso. E aí, quando a gente fala com mães, a gente está tentando informar, né? Jamais trazer mais culpa. Não. Mas, infelizmente, sabemos que é mais um componente social, a culpa materna. E se alguma mãe estiver ouvindo agora e pensar, meu Deus, eu acho que eu estraguei Lasquei. tudo. Será que eu não tenho mais o que fazer? E agora? O que você pode falar para essa mãe? Então, primeiro de tudo, assim, eu te entendo. Eu estou entendendo, eu estou vendo o sofrimento, porque eu acabei de dar um exemplo aqui, eu também demorou a cair algumas fichas. Então, dá tempo. Dá sempre tempo. Dá um pouco mais de trabalho, porque quando você começa lá de pequenininho, as coisas fluem. Mesmo que, e eu acho também é uma coisa importante, assim, mesmo que você faça tudo como você planejou, né, para quebrar todos os ciclos, vai chegar uma fase que ele vai receber muito mais do externo do que de dentro de casa. E aí ele vai questionar algumas coisas e vai, de repente, trazer frases ou comportamentos que você nunca fez, nunca falou. E aí a gente precisa estar muito atenta e forte o tempo inteiro. Mas dá tempo de tudo. Daria tempo até se fosse lá com um homem, tá? Adulto. Mas é porque aí já é uma outra carga. Mas com o seu filho, é nossa obrigação, inclusive, sem querer botar peso, mas é nossa obrigação de mãe olhar para isso. Então, se você chegou aos 15 anos e percebeu que, caramba, deixei rolar. Não tem problema, gente. Vamos lá e volta e consciência. E nesse momento é até um pouco mais fácil que você buscar a conversa. Sim. A buscar a conversa. Então, é diferente quando você é pequenininho, né? Um menino pequenininho, você pode começar oferecendo brinquedos diferentes, né? Variados. Deixar ele brincar, com os adolescentes, aí já vai um pouco mais na conversa. E o exemplo? Sempre. Se você fala para o menino que ele não pode tratar uma menina mal, e você trata uma outra... Você mesmo, mulher, trata uma outra mulher mal, você está dando um outro tipo de exemplo para o teu filho. Né? Então, tem que ser coerente. E dá tempo, sempre. Então, legal que você trouxe, que eu ia te perguntar mesmo, né? Como é que a gente faz isso na prática? E aí você trouxe, acho que o brincar é a comunicação ali da criança, né, pequena, principal. Então, a diversificação dos brinquedos, ela é fundamental, total. né? Do pequeno, da criança pequena, eu acho que isso é fundamental. Teve uma coisa também que eu também fiz, consciente, que é fomentar a amizade com outras meninas. Porque tem uma naturalidade de interesses, né? Eles acabam se juntando, meninos e meninas e tal. E quando é muito pequeno, tá muito na nossa mão, né? De, sei lá, promover passeios, encontros com meninos e meninas. Sim. Então, ele até hoje tem as amigas da creche.
Que legal. E porque é preciso a gente fazer isso. Então, a gente tem que ter essa consciência para fazer esses movimentos. Recentemente você participou de um livro, né, que se chama Novas Masculinidades. Uhum. Você pode falar um pouquinho do seu Claro, ele tá capítulo, até que eu aqui. acho que conversa muito com o nosso tema. Novas masculinidades. São 29 coautores falando de masculinidade sobre... Mostra para vou mostrar. Olha a quer capa ver. aqui, ó. Que lindo. Novas masculinidades. Então, são 29 coautores falando sobre masculinidade sob vários vieses diferentes. Parentalidade, sim, mas também, mas tantos outros assuntos variados, assim, que até não dá nem pra gente falar aqui exatamente. E o meu capítulo é sobre parentalidade, né? Porque é a minha área, mas é muito sobre o menino que vira o pai. O menino que vira companheiro. Como é que chega nisso aí? Porque eu falei lá no início, né? Não é de uma hora para outra. Ele não vira um adulto do nada. Ele vira aquele adulto que foi construído em cima do que ele teve de base. Então, o meu capítulo é exatamente esse. É sobre o menino que foi o pai, ou o pai que era um menino, né? Então, é essa construção que a gente está falando. O que a gente repete, tanto a mãe quanto o pai, tá? Eu não estou falando só do homem com o homem. O que traz, o que a mãe repete, o que o pai repete, o que a gente pode fazer diferente. Então, esse livro ele foi lançado agora, em agosto. Então, ele está novinho. Se alguém quiser saber, me chama no Instagram, analuisa.serfamilia. Mas ele está incrível. Tem cada assunto, assim, maravilhoso. Super interessada, porque a maternidade, ela é naturalmente... dita, pronto, é um dom, é natural. A gente está conversando sobre isso, mas a paternidade a gente não tem tanto falado sobre, né? O que é uma pena, né? E a gente precisa realmente mostrar a construção dessa paternidade. Então, maravilhoso. Porque até eu estava vendo uma pesquisa que diz que 6 em cada 10 meninos não têm certeza do amor do pai. Olha isso. É muito forte isso, né? Mesmo o pai estando ali presente. Não estou falando de pais ausentes que não sabem quem são. O pai que está ali. Então, isso é muito forte. Mas por quê? Provavelmente esse pai não aprendeu a lidar com essas emoções, com cuidar. E é exatamente isso que a gente pode fazer diferente com o nosso filho, criança ou adolescente. Mensagem maravilhosa, não tem nem mais o que falar depois disso. Obrigada. Obrigada a você, Fabi. Obrigada a você. Esse assunto realmente, assim, a gente precisa trazer bastante. E eu falo muito isso lá no meu perfil, no perfil do Educadoras Parentais do Rio de Janeiro. Segue a gente lá que a gente tem muito mais para falar sobre isso. Obrigada. Nada.